Olá, hoje nós vamos meditar o texto de Lucas capítulo 6, quando o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouveis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixe-o levar também a túnica. Dá todo o que te pede, se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que fazes o bem, os que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestai àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Amados, quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador, somos também orientados por Ele através do Espírito quando lemos a Escritura. E essa orientação é para que possamos aprender como devemos viver como seus servos. Essa atitude não é tão simples, mas é indispensável. Jesus, ele ensinou os seus discípulos a amarem os inimigos. Foi isso que lemos no verso de número 27 de Lucas 6. Mas quem são os inimigos? Não pense que são pessoas distantes. Normalmente, elas estão bem próximas de nós. São pessoas que, às vezes, viveram muito tempo, muitos anos, dormindo na mesma cama, numa relação conjugal, depois de sinceras declarações de amor eterno. Ou são amigos que foram conquistados em momentos inesquecíveis da vida, mas que agora fizeram atos que promoveram tristeza, ira e indisposição profunda no nosso coração. Ou são os nossos filhos, gerados com um sentimento indescritível, mas que agora resolveram viver suas vidas por caminhos que desagradam e assim não podem mais ter o mesmo caminho do nosso coração como pais. Ou às vezes são aquelas pessoas, vizinhos do prédio, que lutaram por causas distintas na reunião do condomínio e que agora não podem entrar no mesmo elevador. Ou são pais que desonraram o nome da família com atos que durante anos eles ensinaram a não praticar. Quando o Senhor Jesus determina o amor ao próximo, ele não está falando algo que é estranho para ele mesmo. Jesus amou os pecadores por obediência. Ele veio por amor e para amar. E isso foi determinado pelo próprio Pai na eternidade. Paulo diz isso em Efésios capítulo 1, verso 5. Em Jeremias capítulo 31, verso 3, diz: De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: Com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, diz que Jesus morreu por amor, quando ainda éramos pecadores. O texto é: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Existem muitas consequências nas nossas vidas quando desenvolvemos a inimizade. Essas consequências atingem toda a nossa existência. São consequências emocionais, são consequências físicas, e nessas duas áreas muitas vezes se tornam
enfermidades emocionais e físicas, consequências relacionais, familiares, consequências espirituais com o próprio Deus, profissionais, financeiras. Mas o inverso, o amar as pessoas, também é verdade. Quando nós agimos com um amor incondicional, isso pode restaurar toda a vida do próximo, como a nossa própria vida. Pessoas amargas, cheias de ira, não dadas ao amor e perdão, elas sofrem profundamente, pois não conquistam alívio para si mesmos. Amar alguém é mais do que falar ou sentir. O Senhor Jesus diz nesse texto: o verdadeiro amor exige atos que falam e normalmente comunicam mais do que palavras. A atitude amorosa, ela é capaz de derrubar paredes intransponíveis, porque as pessoas se prostram diante do Senhor Jesus. Porque ele agiu com amor que convence e cativa. O nosso ato, ele pode ser usado para destruir as barreiras do nosso próprio coração. Precisamos nos convencer que Deus providenciou esse mandato, esse desafio de amar aqueles que nós estamos tendo como inimigos, para conduzir-nos à paz e amor a partir de atos que brotam de um aprendizado cristão ao pé da cruz de Cristo. Nós devemos planejar o bem e não o mal. O texto de Lucas diz que devemos amar os nossos inimigos. E logo depois o Senhor Jesus diz várias coisas. Diz que devemos fazer o bem aos que nos odeiam, bendizer os que nos maldizem, orar pelos que nos caluniam. Ao que bate na nossa face, devemos oferecer a outra. Aquele que tirar a nossa capa, devemos dar a túnica. E dar a tudo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entrar em briga ou demanda. Por mais que achemos isso difícil, totalmente difícil, é exatamente isso que a Escritura nos ensina. E o exemplo maior disso é o próprio Senhor Jesus. Apesar do nosso pecado, Deus planejou bem, mesmo que custando o sacrifício do seu Filho Jesus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versos 17 e 18, ele diz: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós devemos aprender com Cristo a derrubar as paredes com um amor semelhante. Um amor que age de maneira incondicional e que traz a possibilidade de um horizonte de relacionamentos e de curas dentro dos corações verdadeiramente possível. Porque Deus nos ensinou assim. E Ele diz que, como servos, devemos agir assim. Vamos orar. Ó Deus bendito, a Tua palavra nos traz um desafio que tira de nós o fôlego, de amar as pessoas, aquelas que são difíceis, aquelas que fizeram coisas contra nós, aquelas, ó Deus, que não têm demonstrado ainda a disposição de mudarem os seus comportamentos. Mas, ó Deus, permita que o nosso comportamento aprendido diante de Cristo, que morreu na cruz por nós, pecadores, que a nossa atitude aprendida ao pé de Cristo, da cruz de Cristo, possa transformar a nós mesmos e os outros. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos capacite a viver assim, dentro dos nossos lares e por onde quer que estivermos. Em nome de Jesus. Amém.